Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. Meu amor, um prazer ter você aqui de novo, Lícia Subiraúli, minha princesa. Meu amor, o que nós vamos falar hoje? Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai conversar sobre sermos agradavelmente desagradáveis. Agradavelmente desagradável. A gente achou um tema muito interessante e a gente quer conversar um pouquinho com vocês porque a gente crê que é um tema muito importante para qualquer um que se diga cristão, não é verdade? Então, meu amor, sem mais delongas, eu sei que você tem um texto aí no seu coração para compartilhar com a gente. Pode compartilhar com a gente o texto. A nossa conversa aqui em casa começou com a lembrança de que Paulo falou lá em Gálatas que se ele quisesse agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Por outro lado, existe um contraponto nas Escrituras que nos mostra o fruto do Espírito, né? E agradabilidade pode ser considerada um sinônimo de amabilidade. E a palavra vai usar esse termo também várias vezes, falando seja a palavra de vocês sempre agradável. E falando também a forma que a gente tem que amar uns aos outros. E eu vejo uma geração hoje que muitas vezes tenta reduzir o amor de Cristo apenas a um aspecto. Mas, na verdade, a gente foi chamado para conciliar o amor dele que é completo e tem vários aspectos. Então, a nossa discussão hoje é quais são os limites, né, de agradar as pessoas, ao mesmo tempo que nós somos chamados para ser sal e luz e fazer a diferença e apresentar um amor que é radical, é extravagante, não faz sentido para esse mundo, realmente sobrenatural. Nós também precisamos agradar primeiro a Deus. E quando isso significa, então, tomar um posicionamento que outros não vão entender, que outros não vão aplaudir, a gente ainda assim tem que ser fiel e permanecer nisso. É verdade. Eu acho que são vários os textos, né, dentro dessa discussão de ser agradável ou ser desagradável em nome de ser crente. A gente tem, por exemplo, alguns versículos que deixam claro que nós, enquanto cristãos, precisamos ser agradáveis, amáveis, né, ter essa amabilidade. Então, por exemplo, Colossenses capítulo 4, verso 6 diz que a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibamos como nos convém responder a cada um. Efésios 4, 29 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhum xingamento, nem, né, nesse tipo de palavreado, mas só o que for bom para promover a edificação e para que dê graça àqueles que ouvem as suas palavras. Efésios 5:2 diz, andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Então, assim, todos esses versículos falam muito de um posicionamento amável, você tem que andar em amor, se sacrificar pelas pessoas, pensar bem as suas palavras, não sai palavra torpe, a sua palavra tem que ser sempre temperada com sal, tem que ser da forma certa, tem que ser agradável. Só que ao mesmo tempo a gente tem versos como esse que você leu de Paulo falando, se eu quisesse agradar os homens eu não era servo de Cristo. E a gente tem, por exemplo, Tiago 4:4, né, numa chamada de atenção ao povo de Deus, ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E é muito interessante, porque nesse meio termo, aonde... tem outro texto também, em Mateus 10:34, que vem logo depois do 32 e 33, e eu acho muito interessante que o 32 diz, Jesus falando, né, diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, este eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí ele termina dizendo assim, no 34, não pensem em vós que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E aí ele fala, então, a divisão de mãe com filha, de pai com uma mãe, enfim. E Jesus fala desse outro aspecto, que a galera acha que Jesus é aquele tio babão, aquele vovô babão, que só fala assim, todo mundo é legal, todo mundo é bênção, aquele cara bem paz e amor, assim. E, na verdade, a gente vê Jesus nesses outros âmbitos também, né? Desagradando, às vezes, com as coisas que ele fala, porque tem momentos que você precisa ser duro. Então, nós temos esses dois aspectos das Escrituras. Isso é evidente, é claro, e não tem como a pessoa dizer assim, não existe. Existe. Então, estamos aqui mostrando cada texto, né? Estamos de acordo. Existe o lado, você precisa ser agradável, existe o lado, tem momentos que você vai desagradar. E como que você acha, amor, que é um jeito certo para a gente balancear isso aí? Quando que a gente tem que ser agradável, até onde é o limite? A gente tem que se preocupar em ser amigo de todo mundo, né? Eu não posso falar nada mais duro, como é que funciona?
Eu meditei bastante na história de José, pensando sobre esses textos, porque José, ele se tornou um governador extremamente agradável, no sentido que a vida dele foi uma bênção para as pessoas que estavam ao redor dele. Mas ele só conseguiu chegar nesse lugar de frutificação e de fazer a diferença sendo muito agradável para as pessoas, porque em diversos outros momentos da história dele, ele foi agradavelmente desagradável, né? Quando a mulher de Potifar o tenta, faz um convite que desagradaria o Senhor, a primeira preocupação de José era agradar o Senhor dele. Ele falou, não vou pecar contra Deus. Então, no coração dele, existia isso muito bem definido, que para eu ser agradável com as outras pessoas, isso primeiro não pode ferir o maior princípio, que é sermos agradáveis a Deus. Mas quando a gente permanece, então, nesse lugar de agradabilidade a Deus, então é uma consequência que o amor dele, que é extravagante, vai começar a fluir da nossa vida também. E da maneira certa, no momento correto, esse amor vai poder constranger aqueles que estão perto de nós, mas junto com a sabedoria, junto com a graça de Deus, para então ter frutos visíveis. E eu vejo isso em diversos momentos da história dele. A gente precisa aprender a ter essa palavra que realmente é temperada com sal. E o que eu achei interessante é que a Bíblia coloca no contínuo a nossa palavra ser agradável. A Bíblia fala sempre a palavra agradável. Então, mesmo que em algum momento a minha decisão de seguir a Cristo não seja vista como algo positivo na sociedade, a minha forma positivo diante do Senhor também. Exato, é positivo diante do Senhor. Mas a minha forma de comunicar isso nunca deveria ferir as outras pessoas. Porque mesmo que a minha decisão seja desagradável a muitos, a minha forma de comunicá-la deveria ser agradável sempre. Eu acho importante a gente fazer essa pontuação, muito, muito importante isso. Até na história de José é muito interessante, porque no momento que ele poderia ter tirado vantagem, e ter saído por cima, ter ficado ali no escondido e tal, ele prefere dizer assim, ó, como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E aí depois ele adiciona, contra o meu senhor, o Potifar também. Então, eu acho muito interessante, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. É perceber que, assim, primeiro nós honramos a Deus e primeiro vem a lei de Deus. Então, aqui tá tudo. Nós temos que ser agradável? Temos. Mas quando alguma situação deste mundo caído coloca em xeque um princípio da palavra do Senhor, alguma coisa que, assim, vai colocar em xeque a minha honra a Deus, eu vou desonrar a Deus com uma atitude minha. Chegou a esse ponto, então chegou a hora de ser desagradável com as pessoas, né? Claro que existe a forma certa de fazer. Como você disse, quando a gente faz tudo tem que ser feito em amor. A própria palavra de Deus diz isso. Tudo que você faz, faça com amor, né? Como se fosse para Deus, enfim. E de fato tem que ser assim. Só que nem sempre vai agradar as pessoas. Então, por exemplo, eu me lembro de várias histórias crescendo, né, como um adolescente na escola, então jovem ali, e eram vários os convites para fazer coisa errada. Então, para usar droga, para fazer de todo tipo de coisa errada. E assim, nem sempre eu agradei as pessoas. Mas quando as pessoas estavam numa situação complicada, quando alguém tinha um problema, eles corriam para quem? Pro crente. Corriam pro crente, o crente da sala. Tô precisando conversar, tô querendo desabafar, eu tô assim. Por quê? Porque eu tava lá e eles sabiam que meus princípios eram inegociáveis, eles conheciam isso. E assim, desenvolvi boas amizades que sabiam respeitar os limites, né? Porque eu tinha minha fé e eu tinha os meus valores. E isso não seria negociado. Agora, dentro da forma como nós expressamos os nossos valores, também é muito importante frisar que nós temos que ser agradáveis. Então assim, não é porque eu não posso, por exemplo, fazer algo que estão me falando que é errado, ou vem fazer algo me convidando para uma atitude errada, que eu vou ser grosso, extremamente estúpido e falar com rispidez como se eles fossem nada. Pelo contrário, eu tenho que ser amável e dizer, olha, cara, eu não vou fazer isso, porque isso não convém com o que eu acredito, isso não é a forma que eu acredito que eu honro a Deus. Existe uma forma de fazer, como você bem disse. E aí eu queria te perguntar, meu amor, como que você acha que é um bom treinamento, uma boa prática para que nas próximas vezes que a gente se encontrar em situações assim, que a nossa honra a Deus vai ser colocada em xeque, como que a gente pode ser agradável mesmo desagradando? Como que você acha que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente precisa de bons modelos, em primeiro lugar. Então, é interessante a gente analisar na leitura bíblica como Jesus respondia às pessoas em cenários de pressão, em cenários desconfortáveis, como o nosso maior exemplo fazia isso. E eu vejo que até o silêncio de Cristo sempre foi muito bem usado. É verdade. Porque a palavra fala também lá em Tiago, né, que aquele que controla a sua língua é homem perfeito. Porque
essa capacidade de controlar ali com precisão tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que sai de nós, é uma graça, é um desafio que a gente precisa buscar no Senhor. Estamos em constante desenvolvimento nessa área aí, né? Com certeza. Mas eu acredito que não tem como a gente reproduzir na nossa fala se a gente também não tiver um bom modelo, primeiramente. Então, assim, a minha mãe sempre foi, para mim, um grande exemplo de uma pessoa muito ponderada na sua fala. Meu pai também, com muita precisão e, assim, usando até o silêncio muito bem para a honra e para a glória de Jesus, sabe? Então... eu sei que eles puderam reproduzir isso porque encontraram primeiro em Cristo um exemplo. E, diferente de Cristo, né, meus pais não alcançaram a perfeição, mas eu vejo uma busca contínua e uma oração assim: Senhor, não me permita continuar nos mesmos desafios do passado, me dá sua graça. E realmente a gente tem que entrar nesse lugar do trono da graça e falar: Senhor, me ensina. O que você adicionaria? Eu acho que tem que ter essa humildade mesmo. Se a gente não tiver essa humildade de dizer assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ensine, é completamente falho a minha tentativa de fazer sozinho, né? A gente não vai conseguir chegar onde quer. Eu acho muito interessante que quando a gente fala no aspecto de eu sou crente e eu tenho que me posicionar, é muito importante. Você precisa se posicionar como cristão. A gente precisa, em todas as situações, se posicionar como cristão. Só que essa forma certa, ela precisa ser executada com a mesma indignação que você tem de eu preciso me posicionar. Porque, assim, o que tem de gente crente por aí, dizendo que é crente, ferindo os outros, é brincadeira. Cara, eu vi um monte de vídeos na internet já, de gente que se diz apologeta, que isso quer dizer defendendo a fé, defendendo o que ele acredita. Então a pessoa vai lá e se posiciona em frente a por exemplo, uma parada LGBTQIA+, lá. Aí a pessoa vai lá e ao invés dela pregar o amor de Cristo, eu não estou querendo dizer assim que você precisa ficar passando o pano para o que você sabe que é pecado ou ficar ali achando que está tudo bem. Não, não é isso. Mas a pessoa se coloca nesse lugar e ela começa a acusar. E ela começa o discurso assim: por que você vai para o inferno? Por que você está fazendo as coisas erradas? E cara, não é o que eu vejo Jesus fazer. Jesus ele começa a acusar e começa esse posicionamento mais duro, né? Mas para quebrar mesmo com os religiosos, que a Bíblia diz que tem um coração de pedra, já tem um coração duro. Então, quem já conhece a verdade, geralmente endureceu o seu coração e está na religiosidade, esse assim, Jesus é um pouco mais duro. Mas quando Jesus está falando com os pecadores, Jesus sempre se mostra, tipo assim, ele quer alcançar os pecadores, porque o objetivo de Jesus é evangelizar. E às vezes a gente perde a noção de que o nosso objetivo de defender os nossos valores não é para acusar ninguém. É para convencê-los de que nós estamos fazendo a melhor parte e eles precisam se juntar a nós. Como que a gente vai convencer alguém a se juntar a gente se a gente é desagradável ao ponto da pessoa olhar para minha cara e não conseguir respirar o mesmo ar que eu? O maior empecilho, o maior não, mas um dos grandes empecilhos do evangelismo pode ser a chatice. A chatice, cara. E de verdade, o Israel, uma vez ele tava pregando e ele soltou essa. Ele falou assim, cara, eu acredito que o maior empecilho da maioria dos evangelistas por aí é que você é chato. Ele mandou essa. Ele tava pregando lá, ele falou, cara, você tem que parar de ser chato. Às vezes você é só chato. Você acha que você não tem o poder de Deus, mas não é. É que você é chato. E ninguém consegue ficar no mesmo ar que você, respirando o mesmo ar, no mesmo ambiente. Então, eu acho isso é muito válido, gente. A gente precisa ser agradável enquanto pessoas. Você precisa se importar com as pessoas, sabe? Se você não se importar, você vai ser duro, você vai ser grosso, porque você não tá nem aí. A gente tem que olhar para as pessoas e sentir compaixão da situação que eles estão. E não sentir, tipo assim, que raiva desse ser que não obedece aos mandamentos do Senhor. Não, não é que raiva. É, cara, que misericórdia que eu vou ter agora. Como que eu vou agir em compaixão para ajudar ele a enxergar a verdade que eu conheço? E ser alcançado da mesma forma que eu fui, na minha cegueira, no meu pecado. Exatamente. O problema né? é quando a gente acha que a gente é muito santo. E tá muito longe dos pecadores. Não, a gente é um pecador redimido pela graça. E por isso eu tenho esperança para dar para os diversos pecadores que eu encontro por aí. É isso aí. Você tem alguma coisa para acrescentar, meu amor? Como ser essa pessoa que consegue ser agradável e desagradável junto? Agradavelmente desagradável? Então, além de termos bons referenciais, principalmente olhando para Cristo nas respostas dele e tudo, eu acredito também que é lembrar do aviso que ele nos deu, que a gente deveria se alegrar quando perseguidos, quando caluniados, em diversas situações que extraem de nós e trazem à tona o nosso orgulho e tantas coisas, nosso ego, nossos direitos básicos muitas vezes. Mas nessas situações todas a gente tem que lembrar que Jesus não perdeu o controle, ele nos avisou
que situações chatas aconteceriam, coisas que feririam o nosso coração aconteceriam. E nisso tudo existe um convite, existe um chamado para nós termos a nossa vida subindo como adoração ao Senhor. Amém. Tendo as nossas respostas ou a falta delas, dependendo do cenário, tendo as nossas palavras, a forma como a gente se importa com o próximo, a forma como a gente até suporta tudo isso em amor, sendo adoração ao Senhor. E eu acredito que é nesse ponto mesmo em que agradar a Deus e agradar as pessoas, isso colide, que existe uma oportunidade de ministração incrível, porque aí entra o sobrenatural. Quando a gente escolhe pelo Senhor e não tem mais o que fazer, naturalmente falando, então é uma porta incrível para o milagre, é uma porta incrível para o sobrenatural, porque escolhendo o Senhor, ele é um solo mais fértil que existe, né? Ele, assim, não tem nada que a gente possa semear em Cristo que não vá florescer, que não vai dar frutos lindos, sobrenaturais. Então, que a gente possa se lembrar, além de ter bons modelos, de caminhar também com pessoas, discipuladores que são bons dominadores da própria língua, eu creio que a gente tem que lembrar, vai acontecer. Não é se acontecer, é uma questão de quando acontecer. Amém. Eu tenho que estar preparado para que essa situação extraia o melhor de mim. Amém, amém. Muito bom, meu amor. Eu queria que a gente fosse para um... Querido, obrigada. Eu queria que a gente fosse para um último bloco, então, para a gente terminar. E eu senti de ler esse texto, eu acho que ele resume muito bem o que a gente está querendo falar, porque, de fato, os momentos que um cristão, lembrando aqui que nós estamos falando de cristão, e não da sua vida comum. Você pode desagradar sendo você, né, com seus problemas pessoais ou de caráter, enfim. Mas estamos falando de desagradar sendo cristão. Então, eu acho que nada resume tão bem quanto esse texto, né? A primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir daqui eu vou ler do verso 15, né? Que é principalmente o versículo onde se baseia toda a doutrina aí da apologética, da defesa da fé. Então diz assim o texto bíblico: Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. E aqui é onde começa tudo. Então estejam sempre prontos, preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a nossa esperança é em Cristo. A razão da nossa esperança é o motivo da nossa fé. O que nós cremos? Por que cremos? É isso que esse texto quer dizer. Então, aí vem essa doutrina da apologética. Então, estar pronto para defender aquilo que você acredita, a sua esperança, a sua fé. E aí, só que o texto não para aqui. Tem muita gente que para aqui. Esteja pronto para defender a razão da sua esperança. A pessoa para aqui, fala, tá bom, estou pronto para responder. E aí, quando alguém chega para te perguntar alguma coisa, você vai lá e responde, porque você quer ganhar o argumento. E deixa eu te mostrar que o texto bíblico ele não para aqui. E ele revela o objetivo. E o objetivo não é que você ganhe um argumento. Vou te mostrar qual é o objetivo. Diz assim o texto: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, falando aqui da agradabilidade. Sabe, se você é manso, se você é respeitoso, você é agradável. Mesmo discordando de uma pessoa. Mesmo sobre um outro ponto de vista. Ele diz assim, faça com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que ele vai apresentar aqui o objetivo do porquê fazemos isso, do porquê apresentamos para as pessoas a razão da nossa fé, porquê fazemos isso com mansidão, com respeito. Por quê? Ele diz assim, para que os que falam maldosamente contra o bom testemunho de vocês fiquem envergonhados das calúnias que fazem para vocês. O objetivo, gente, é que as pessoas que estão fazendo mal, elas possam olhar para o nosso bom procedimento e se arrepender e falar assim, olha, eu estou envergonhado do meu posicionamento e você me convenceu, pois é melhor sofrer para fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzi-los a Deus. Sabe, o nosso objetivo é esse, gente. Então, se você precisar tomar pancada numa discussão, sabe, se colocar por baixo, a pessoa parece que saiu ganhando, se coloque. Se coloque. Porque o objetivo não é que você ganhe a discussão na frente dos outros, para você ser o mais inteligente, para você ser o mais preparado. Não. O objetivo é, dentro dessa discussão, dentro desse debate, onde você está mostrando a sua fé, onde você está se posicionando, o objetivo é ganhar o coração das pessoas o máximo que você puder. E você não vai fazer isso sendo desagradável. Você só vai fazer isso agradando enquanto desagrada. Se é que é fácil de explicar isso. É essa situação onde eu me posiciono contra o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu sou tão empático, sou tão calmo, tão respeitoso, que eu ganho o respeito da pessoa. Então, entenda, o objetivo da apologética é ganhar o coração daquele que você está debatendo e das pessoas que estão ouvindo. Não é sair por cima do discurso. Não é ganhar o discurso. É ganhar o coração. Então, eu acho que quando a gente perde de vista o objetivo, nada mais justifica o que a gente faz.
Se a gente perder o objetivo, que é ganhar o coração das pessoas, a gente está fazendo por partidarismo ou vanglória. E isso não é o evangelho. O evangelho é viver pela mensagem do reino, para que ela alcance o coração das pessoas, assim como me alcançou. Eu, um pecador redimido, resgatado, estou querendo alcançar outros pescadores, é brincadeira. Outros pecadores que também podem ser redimidos e resgatados pelo Senhor. Amém. Faz sentido, meu amor? Com certeza. Eu creio que essa discussão também é muito útil na vida acadêmica, você que é aluno no ensino médio também, porque o Espírito Santo ele nos dá sabedoria, mas eu lembro de diversos momentos que até professores, alunos me colocaram assim, tipo numa esquina, me colocaram no canto com perguntas muito difíceis para mim. Me encurralaram. Obrigada, era exatamente essa palavra. Então eu lembro desses momentos em que eu me senti encurralada e eu queria amar as pessoas ali, mas também, muitas vezes, pelo orgulho do nosso coração, isso pode se misturar também com uma necessidade por aprovação. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode permitir também. A gente quer ser amoroso e a gente quer ser agradável, mas esse amor realmente é sacrificial. Ele vem de um lugar de interesse genuíno na pessoa e não um interesse no que isso diz a respeito de nós, mas como eu sirvo, né, o outro. Sim. Porque a nossa identidade sempre vai estar atrelada ao que Cristo fala e não na necessidade de aprovação. Então, como último comentário que eu quero deixar aqui é que a gente possa também pedir para Deus sondar o nosso coração, né? Onde nisso tudo, em todas essas histórias, né, que a gente está sendo movido por um amor genuíno e onde que a gente pode estar sendo movido baseado em interesse pessoal ou na forma que queremos ser vistos. Amém. É isso, gente. Então tenha coragem de desagradar. Mas seja agradavelmente desagradável. Não deixe que esse aparente paradoxo aqui, né? Essa coisa de você tem que ser agradável, mas tem que desagradar ao mesmo tempo e tem que ter a coragem de fazer isso, mas da forma certa, então tem que ser agradável. Que isso não bagunce a sua cabeça, sabe? Eu acho que a gente conseguiu explanar muito bem esse aparente paradoxo de ser agradável e desagradável. Né? O objetivo é esse. Se a gente fizer com o objetivo certo, a gente vai fazer com respeito, com amor, e quando precisar se posicionar a ponto de gerar um desconforto em alguém, de desagradar aquela pessoa que estava esperando que você fizesse alguma coisa, e em nome da sua fé você vai se posicionar, você vai fazer de tal forma, com tanto respeito, com tanto amor, que a pessoa vai sentir que, ao mesmo tempo que ela está desagradada, ela se sentiu desagradável, ela tá ali, pô, ele foi tão amável, né? Foi tão respeitoso. E aí você coloca essa pulguinha atrás da orelha das pessoas, onde a pessoa consegue enxergar o seu posicionamento extremamente respeitoso. E isso vai atrair as pessoas, ao invés de reprimi-las e repulsar as pessoas, assim, né? Porque para Deus sempre é sobre fazer a coisa certa e do jeito certo. Amém. Glória a Deus. Eu acho que isso resume muito bem o episódio. Acredito que dentro desses minutos aí, não sei quanto foi, mas acredito que a gente conseguiu passar a mensagem. Amém. Você tem alguma consideração final? Vocês são legais demais. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que pode estar vivendo o mesmo paradoxo. Amém. Ela que falou, não fui eu, hein? Então comenta aí, curte, compartilha. Compartilha com aquele seu amigo cristão que também precisa ouvir essa mensagem, porque eu vou te dizer, nós estamos precisando de pessoas mais agradáveis por aí. A gente tem que parar de ser chato, gente. Vamos pedir pra galera comentar, quem viu até o final, uma palavra específica? Vamos. Você que escutou a gente aí, seja no YouTube, em qualquer outra plataforma. Uma palavra legal. Que palavra? Legal. Palavra legal. Muito bom. Uma palavra legal. Legal. Se você assistiu até o final, até esse momento, comenta legal ali embaixo, em caps lock, em letra maiúscula. Comenta legal ali, fazendo favor, pra gente saber que você viu até o final e que você é um dos de verdade. Sim, tá? E virou o nosso negócio interno aqui, a gente vai saber quem são os verdadeiros. Saberemos os de verdade aqui, ó. Dá pra contar na mão. Tô brincando. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Uhul! Fomos. Até a próxima.